Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje daremos continuidade à leitura do Código de Processo Civil entre os artigos 212 ao 235, que tratam do tempo e do lugar dos atos processuais e também dos prazos. Antes de mais nada, eu te convido a se inscrever aqui no canal como uma forma de mostrar o seu apoio ao produtor desse conteúdo. E se esse conteúdo lhe ajudar de qualquer maneira e você quiser me pagar um cafezinho, descubra como você pode fazer isso se tornando membro do canal. É mais fácil e mais barato do que você imagina. Capítulo 2 do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1 do tempo. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se 1. Os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º. 2. A tutela de urgência. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas. 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. 2. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. 3. Os processos que a lei determinar. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Seção 2. Do lugar. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3. Dos prazos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal, o prazo determinado pelo juiz será de 5 dias o prazo para a prática do ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição
incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto do caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226. O juiz proferirá 1. Os despachos no prazo de 5 dias. 2. As decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. 3. As sentenças no prazo de 30 dias. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que 1. Houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. 2. Tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. 1. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital. 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica. 6. A data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria. 9. O quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação,
do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Parágrafo 2º. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Seção 2. Da verificação dos prazos e das penalidades. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público ou o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Parágrafo 2º. Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 3º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. Parágrafo 4º. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Parágrafo 5º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Parágrafo 1º. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado o procedimento para a apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 dias, pratique o ato. Parágrafo 3º. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 dias. Eu encerro neste momento a leitura dos artigos 212 ao 235 do Código de Processo Civil, que tratam do tempo e do lugar dos atos processuais e também dos prazos. Eu espero mesmo que esse vídeo ele possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe à vontade. Não esqueça de mostrar o seu apoio se inscrevendo no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Você também pode mostrar o seu apoio se tornando membro do canal e me pagando aquele cafezinho. É mais barato do que você imagina. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.